Olá, aqui quem fala é Rafael Santos do canal Dica Fim e hoje estaremos apresentando aqui algumas dicas muito importantes para você atingir os seus objetivos, a se organizar melhor financeiramente, de maneira que você possa ter tranquilidade em suas finanças. E para isso, eu preparei uma pequena mentoria em finanças pessoais, a qual eu vou estar apresentando agora. E nela, nós devemos pensar muito bem nas atitudes que temos hoje em dia para com as nossas finanças, como estamos gastando o nosso dinheiro, estamos pensando na nossa família, não só no nosso pai, na nossa mãe, mas também na família que nós queremos constituir. Se você quer casar, ter filhos, você está pensando nisso? É muito importante que você tenha atitudes, pense na sua família e cuide da sua saúde, porque não adianta nada a gente correr atrás das coisas e não ter a saúde. Com certeza, os amigos são um ponto muito importante, porque relacionamento é a base de tudo, né? E fé, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter fé e acreditar que algo vai acontecer de bom. E para isso a gente tem que buscar motivação, a gente tem que buscar dedicação, e é no dia a dia, no hábito, na disciplina que a gente vai construindo, que a gente vai firmando essa fé. E nada é feito sem trabalho, não é mesmo? Então, para a gente trabalhar cada vez mais, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, nós devemos também estudar para que o nosso trabalho seja melhor, ele seja bem feito, que ele não seja algo que nos canse, mas sim que nos dê prazer em realizar, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz melhor. E por fim, o dinheiro, que vai ser o seu retorno pelo seu trabalho. Aí você vai administrar ele da melhor forma possível. Por isso, eu digo para vocês, valorize as diversas riquezas da vida. E para isso, a gente tem que pensar na nossa mentalidade, né? Quando a gente pensa na mentalidade de longo prazo para atingir os nossos objetivos, nós temos que ter paciência e temos que entender o que é necessário para atingir nossos objetivos. Então, lembre o que o seu eu do futuro, quem você pensa em se tornar, diria para você o eu de hoje. Será que quem está lá no futuro está falando assim, eu tive uma boa trajetória, será que eu fiz tudo o que eu podia para chegar onde eu cheguei? Então pense muito bem aonde você quer chegar. Como você lá na frente vai olhar para o seu passado e vai dizer, olha, valeu a pena. Isso tudo ele vai te trazer tranquilidade e segurança financeira. Ou seja, você terá menos preocupações. Isso mesmo. Nós temos que pensar que quando nós estamos com uma trajetória bem definida, nós vamos ter muitos anseios e objetivos. A gente quer tirar a carta, dirigir um carro, a gente quer comprar uma casa, a gente quer fazer aquela viagem, fazer uma faculdade, trabalhar fora da cidade, algo que te dê prazer, quer viajar. Então tudo isso são exemplos, né? Você quer construir uma casa, você ter a sua casa, você quer ganhar mais para ter uma melhor condição de vida para você, para sua família, você quer ter um carro para viajar que te atenda sempre que você precisa, as viagens, conhecer o mundo, outras culturas, fazer uma faculdade. Quantos não têm esses objetivos? Então, portanto, estabeleça seus objetivos. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. E visando se organizar financeiramente, você que já recebe teu salário todo mês, você sabe que tem suas contas, e além das suas contas, você de repente contraiu alguma dívida, está na hora de pensar bem, será que não está na hora de quitar essa dívida? Como estão as finanças? Será que eu posso economizar um pouco aqui e posso quitar essa dívida? Vamos pensar, vamos replanejar. É possível negociar para ter um juros mais baixo, parcelas menores? Pense bem, as dívidas, por vezes, elas são necessárias para atender umas emergências que nós temos ao longo da vida. No entanto, podemos trabalhar para quitar essas dívidas de forma mais rápida e se planejar para evitar próximas dívidas. E quando a gente fala de evitar dívida, a gente está pensando nos nossos gastos, no que a gente pode economizar, a gente está pensando em planejar, isso mesmo. E quem pensa que planejar é difícil, não é difícil planejar, gente. Planejar basta você ter caneta, papel e disciplina. Quando a gente anota algo, coloca ali na nossa frente, a gente vai olhar e sabe, olha, eu tenho que fazer isso. Não adianta. Você tem um objetivo na tua frente que você escreveu, você sabe que você tem que cumprir. Por isso que a gente fala, anote todos os seus gastos mensais.
Busque economizar nas contas mais simples que você tem. Na água, evite desperdício de água. Na energia, no telefone. Busque por um plano de telefone mais em conta. Tudo isso ajuda. Busque um plano mais barato de internet, de TV. Será que de repente eu não estou usando um plano que é muito aquém da minha capacidade? Será que o outro não me atenderia melhor? A gente tem a concorrência e a gente pode pesquisar e ver se encontra um produto similar ou melhor, não é verdade? Então, a gente tem que evitar gastar mais que o necessário. Por isso que é importante que nós planejemos o nosso orçamento mensal. Não gastar mais do que se ganha só trará benefícios, sem dúvida nenhuma. Todas as pessoas que gastam menos do que ganham se sentem mais tranquilas ao final do mês, têm menos preocupações e podem se ocupar de coisas mais importantes, que são seus próximos passos, seus próximos objetivos, em desenvolver um trabalho melhor, em poder estar mais tempo com a família, em poder sair mais com os amigos, né? E com isso, quando você gasta menos, vai sobrar mais no final do mês. Em segundo lugar, você economiza esse dinheiro para um objetivo futuro. E em terceiro, você terá mais tranquilidade caso aconteça qualquer imprevisto, porque você sabe que você tem uma reserva. Você se torna mais disciplinado e você vai criar o bom hábito de poupar. Portanto, não gaste mais do que você ganha. Economia. Já falei isso várias vezes. É importante? É. E o que ela vai trazer? Tranquilidade? Com certeza. Segurança financeira? Também. Poderá ter objetivos de longo prazo planejados, porque você sabe que tem uma reserva que pode ser usada para dar entrada num carro, que pode fazer a reforma da casa, da cozinha planejada, ou de repente você vai comprar uns livros para a faculdade, você vai planejar uma economia para os seus filhos. Então, a economia é importante, além de proporcionar uma melhor condição de vida. Economize, você não vai se arrepender. Fazer a reserva de emergência, quem diria? Mas por que fazer uma reserva de emergência? O imprevisto pode surgir. A casa pode ter algum desastre, cai um telhado, o carro pode quebrar, de repente é um conserto muito caro, né? Ou uma viagem inesperada, de repente morre um parente lá num estado bem longe, você vai ter que viajar, é tua família, você precisa dispor de um dinheiro maior, você precisa planejar uma viagem inesperada, você tem aquele dinheiro como reserva. Vai poupando um pouquinho a cada mês. A partir do momento que você está controlando as suas dívidas, você está com o seu orçamento planejado, você está sabendo onde está indo o seu dinheiro, conta a conta, você vai criar uma economia. E essa economia você vai fazendo a sua reserva de emergência. Isso mesmo, fazendo, construindo ao longo do tempo. Não é do dia para a noite. Num dia você tem lá R$ 100 sobrando, opa, não vou gastar com nada. Vamos guardar para nossa reserva. Isso é importante, com certeza vai fazer a diferença. No outro mês, opa, sobrou 150, a gente conseguiu economizar mais. Ou será que eu consegui ganhar um pouco mais? Opa, se eu ganhar um pouco mais, eu não vou precisar desse dinheiro? Então eu posso guardar, eu posso reservar, né? Afinal, a gente nunca sabe quando um problema de saúde pode acontecer na nossa família. Portanto, reserva de emergência vale a pena ter. O que você vai conseguir sendo disciplinado com criando esses hábitos de pagar as contas em dias, de fazer a tua reserva? Você vai aumentar teu patrimônio. E o que acontece? Você vai começar a estudar mais. Você vai querer saber mais. Vai ser curioso para que possa melhorar ainda mais nos seus objetivos, na sua disciplina de poupar. E como você vai fazer isso? Você de repente tem um trabalho que a sua renda não está sendo suficiente, porém você já está sendo uma pessoa planejada, está pagando as suas contas, está planejando e quitando a sua dívida aos poucos. Então, você vai começar a buscar outras fontes de renda. De repente, você sabe fazer algum outro serviço, além de trabalhar na produção de uma fábrica, você sabe pintar casas, você sabe mexer com portões ou fazer algum tipo de manutenção, e isso pode te trazer uma renda extra. A partir do momento que seu nome fica conhecido e você presta um bom serviço, com certeza essa renda vai se construindo ao longo do tempo. Então é muito importante, porque se você tem apenas uma renda, se você ficar desempregado, você vai ficar sem segurança, seu chão
simplesmente some. Mas se de repente você já tem uma segunda fonte de renda, opa, eu tenho que me levantar e eu tenho a segurança de já ter a minha reserva de emergência e eu tenho a segurança de ter essa outra renda, essa outra fonte de renda. Então, preocupe-se em construir outras fontes de renda, porque outras fontes de renda serão muito importantes ao longo do tempo. Isso com certeza vai fazer uma diferença enorme na sua vida. E o que eu posso dizer, passado o tempo e você ter trabalhado tudo isso que eu te falei até agora, você vai ver os resultados e com certeza não vai se arrepender. Quando você sai das dívidas, você ganha tranquilidade. Quando você poupa, você planeja novos objetivos. Quando você economiza nas contas, você sabe que vai sobrar um pouco mais. Quem sabe para o próximo mês, quem sabe para uma viagem. E você pode poupar mais na sua reserva de emergência também. Você planeja o orçamento, você cria o hábito, você tem segurança e você vai ter disciplina. Você anota os gastos, você vai estar vendo no papel. Todo dia, se quiser, você vai olhar e ver como estão os seus hábitos financeiros que estão lá anotados, que você está controlando. Você sabe para onde está indo o seu dinheiro. Não chega o final do mês e fala, opa, não sobrou nada, para onde foi o dinheiro? Não, dessa vez você sabe, porque você tem as contas pagas, você tem a sua economia feita e o planejamento está acontecendo. Então, se prepare para o que há de vir. Todo esse trabalho não é fácil, com certeza não é fácil. No começo é difícil e para isso é importante a paciência. Quando nós temos paciência, a gente vai conseguir ter mais disciplina. Nós vemos os resultados lá na frente, pois tem a visão e entende a economia que está sendo feita nesse momento. A gente percebe que o patrimônio está criando um aumento. Que patrimônio é esse? A tua reserva de emergência que está guardada. De repente você comprou um carro e está quitando ele, é teu patrimônio também que está sendo construído. Você conseguiu dar entrada numa casa, é teu patrimônio que está sendo construído. Então pense nisso. Como foi falado anteriormente, criar as fontes de rendas alternativas são muito importantes. Elas vão te deixar mais tranquilo e seguro em momentos de desemprego. O poder da paciência nos investimentos. Esse é o novo tema que nós vamos falar agora. Quando a gente fala em investimento, nós podemos pensar em muitas coisas. Mas investir, o que é investir para você? Pensa um pouco. A gente pode ver, investimento é aquela pessoa que investe lá na Bolsa de Valores. Investimento é aquela pessoa que está investindo no negócio próprio. Isso mesmo, a gente investe naquilo que a gente acredita. Se você acredita que o seu negócio é você ir lá, abrir uma loja, vender produtos, construa, busque esse objetivo, faça um curso de vendas, trabalhe duro, poupe dinheiro, veja o que é necessário, o que você precisa para vender, para se estabelecer um comércio de qualidade e buscar os seus clientes e atingir seus objetivos financeiros. Se você quer investir na bolsa, você quer acumular patrimônio, outra maneira também. É importante que agora que você já paga suas contas, você saiu da dívida, você tem controle do seu dinheiro, sabe para onde ele está indo, você tem a sua reserva de emergência formada e a partir de agora está sobrando um pouco mais de dinheiro, você pode pensar em investir. Porque assim você pode aumentar o seu patrimônio de forma que esse patrimônio pode futuramente gerar renda e cobrir até mesmo alguns gastos mensais. Como? Criando fontes de renda, investindo em ações de dividendos e fundos imobiliários. Ambos são renda variável, que são negociados nas bolsas de valores. Então o intuito desse vídeo é apresentar para você, de uma forma educativa, o que existe dentro da educação financeira quando nós pensamos em se organizar financeiramente, em construir uma reserva e também os investimentos que são possíveis de se fazer. A gente está apresentando isso como aquela filosofia que é chamada de acumulação, chamada de buy and hold. O buy and hold nada mais é que comprar e segurar. Ou seja, você compra aquelas ações ou aqueles fundos imobiliários, os quais você deve acompanhar mensalmente a sua gestão,
lendo os relatórios, vendo os resultados que vão acontecendo, né, durante o trimestre, o semestre, porque todos nós sabemos, o mercado chama renda variável, ou seja, ele vai variar. Pode variar para cima, como variar para baixo em momentos de crise. E para isso é importante que você tenha a sua mentalidade preparada. Quando nós falamos de ações que geram uma renda passiva, de fundos imobiliários que pagam rendimentos mensais, nós estamos falando de rendimentos que vão se acumulando. E esses rendimentos que se acumulam, que vão sendo reinvestidos no patrimônio das ações, reinvestidos nos patrimônios também dos fundos imobiliários, entre outros ativos que também são negociados em bolsa de valores, nós podemos ver também o poder dos juros compostos acontecer. A partir do momento que eu tenho 10 cotas de um fundo imobiliário, no mês seguinte eu tenho 11, no outro eu tenho 15, eu estou tendo mais fonte de renda, eu estou aumentando a minha renda aos poucos. A gente começa pequeno. Ninguém tem muito para investir no começo. Comece com 100, 200, 300 reais. Busque antes conhecimento. O conhecimento é muito importante para quem vai analisar uma ação, analisar uma empresa, a gestão, o que está acontecendo no mundo, a economia é importante, né? Então tudo isso é um fator importante para que aconteçam os juros compostos. Eles vão acontecer no patrimônio, que vai se multiplicando ao longo do tempo, que ao receber juros sobre capital próprio, ao receber dividendos, que é aquela parte do lucro das empresas que é pago todo ano, serão reinvestidos para aumento desse patrimônio. E junto aos aportes mensais, que você já está se planejando para fazer um pouco todo mês, vão criando um aumento exponencial, isso mesmo, de patrimônio e renda, até chegar num ponto, aquilo pode virar uma bola de neve que só vai crescendo. Quais são os tipos de investimentos que existem? Existem vários. E a gente vai falar apenas de alguns aqui, né? Um deles são as ações. As ações que são negociadas em bolsas de valores, ações de bancos, de empresas de energia elétrica, de empresas de saneamento, empresas do setor de telecomunicações, de seguros. Todas essas ações são negociadas em bolsa. Temos vários tipos de ações. Temos também ações do setor de tecnologia, do varejo, da indústria automotiva, entre tantas outras. Temos também os fundos imobiliários, que são representados por cotas de negócios imobiliários que te pagam um rendimento mensal. Existe um gestor de toda essa carteira de fundo imobiliário que vai gerir os aluguéis recebidos, logicamente vai tomar parte para que pague as despesas administrativas e também o trabalho feito pela gestora, né? E vai, de uma certa maneira, remunerar a quem investe de uma forma atrativa que outros investimentos não estão trazendo naquele determinado momento. Por isso que é importante estudar no que se investe. Fundos de investimento. Existem fundos de investimento oferecidos que investem em ações, em várias ações, ou fundos imobiliários que investem em vários ativos por você. E você tem a preocupação de apenas ir aportando nesse fundo. É um outro tipo de fundo. Também existem os BDRs, Brazilian Depositary Receipts, que nada mais é do que você aplicar de uma forma indireta em ações do exterior. Por exemplo, ações da Disney, da Google, da Facebook, todas elas, né? Só que de uma forma indireta, onde existe um gestor aqui no Brasil responsável por esses recibos, que vai estar gerindo essa administração desse investimento. E também existe a renda fixa, também o tesouro direto, que tem a remuneração em certos momentos na economia que nós acompanhamos que são interessantes. Mas tudo isso depende de toda uma análise, de todo um contexto econômico a ser analisado. Portanto, antes de investir, tem que se estudar muito, tem que se buscar conhecimento e também, se possível, busque com quem sabe uma casa de análise, coisas que podem te auxiliar na hora de investir.
A gente fala de ações, a gente fala de empresas que são negociadas na Bolsa de Valores. Exatamente. Quando a gente tem um banco que está negociando na Bolsa de Valores, a gente está acompanhando aquele banco, ele está tendo resultado no trimestre. O ano passado, como foi o investimento desse banco? Ele teve muita dívida? Ele teve muitas despesas operacionais? Tudo isso é muito importante ir analisando, porque você vai começando a entender qual o valor justo. Você já viu ela naquela queda, mas também já viu na alta. Opa, vamos acompanhar para ver qual que é o valor justo. Vamos entender como são calculados os valores, os indicadores que mostram por que essa ação é interessante ou não. Então é muito importante estar conectado com as notícias do dia a dia sobre as empresas. É muito importante ler os relatórios que as empresas apresentam e também é muito importante que se entenda os indicadores de investimento. Vários indicadores existem. Aqueles indicadores do passado que mostram quanto que a empresa pagou de dividendo, qual era o patrimônio da empresa, quanto ela tinha de dívida, quanto que ela tem de dívida e qual que é o caixa que a empresa tem hoje. Está sendo bem administrado esse caixa? Está tendo novos investimentos? Está tendo crescimento ao longo dos anos? Será que vocês estão vendo que os rendimentos dos dividendos estão aumentando? Acompanhe a história da empresa. Isso é muito importante. Você vai notar que a empresa realmente se torna sólida quando ela tem toda uma base construída ao longo dos anos. Quando a gente fala de dividendos, que estão também chamados proventos, remunerações que os investidores das empresas recebem pelo capital investido que está trabalhando para gerar mais renda para as empresas. Exatamente. Como nós vivemos no mundo capitalista, temos que ter a remuneração do capital investido. Isso mesmo. Então, todo o lucro que uma empresa tem e ela pode distribuir parte aos seus acionistas, deve-se buscar pensar muito bem o que fazer. Eu vou usar para outra finalidade ou eu posso reinvestir numa empresa que continua crescendo, continua apresentando bons resultados e eu sei que ao longo do tempo ela vai gerar mais bons frutos. Então, dividendos, juros sobre capital próprio, que também é uma outra forma que as empresas usam para remunerar as ações, são muito importantes de ser verificadas quando se investe. E quando a gente fala de pagamento de ações, de juros sobre capital próprio, existem duas datas, a data com e a data ex, além da data de pagamento. Mas a data com é a data que você precisa ter as ações em carteira, ou seja, receber os proventos, quem tem ações a partir dessa data. O que é a data ex ou data ex? É um dia subsequente à data com. É o dia seguinte a essa ação, que a partir de então não recebe os proventos. Nessa data, a ação ela vai sofrer um reajuste. Isso mesmo. E a data de pagamento é a data que você vai receber efetivamente na sua conta de investimento aquele dividendo esperado, como anunciado nos relatórios das empresas. Nós temos também bonificações. Que bonificações são essas? As ações, elas são bonificadas quando as empresas distribuem aos seus acionistas e incorporam, ou seja, aumentam o patrimônio do capital, transformando em patrimônio líquido. Se você tem 10 ações e recebe uma ação bonificada, você passa a ter 11 ações e passa a receber dividendos não sobre 10, mas sobre 11 ações. Consequentemente, as ações elas vão ter um valor mais baixo e adquire mais liquidez para negociar e para acumular mais. São através das corretoras de valores que os investidores compram e vendem ações, fundos imobiliários. É onde acontecem as negociações e através delas os investidores podem manter a custódia que antigamente tinha um custo, às vezes elevado, para se manter as ações em determinada instituição e hoje várias corretoras não cobram a taxa de custódia, né? Então, através
Dessas corretoras você recebe os dividendos e os juros sobre capital próprio e também os rendimentos quando você tem fundos imobiliários. Valores estes que, sem dúvida nenhuma, vale a pena reinvestir em empresas que estão crescendo, tendo lucro, trazendo bons frutos. E quando a gente fala de casa de análise, isso mesmo. Casa de análise é muito importante, são aquelas empresas especializadas em análise de ações, os fundos imobiliários, entre outros ativos, que hoje nós vemos ativos de renda fixa, criptomoeda, fornecem serviços que auxiliam os investidores nas tomadas de decisões ao se investir nas empresas. Né? As avaliações dos ativos são muito importantes dentro dessa casa de análise, porque ela vai te mostrar quando uma ação vale a pena. Quando nós falamos de análise feita em cima de vários estudos da empresa em que se pretende investir, que não leva em conta apenas o preço da ação no momento do mercado em que se analisa, mas um conjunto de vários fatores que levam a empresa a ser uma boa empresa a se investir, com ótimas projeções de resultados futuros. Essa é a análise fundamentalista que nós acabamos de falar. E entre os indicadores, eles vão medir o desempenho da empresa, eles vão classificar o valor das ações. O lucro pago pelas empresas aos acionistas é muito importante ser analisado, pois ele vai mostrar uma porcentagem de quanto aquela ação realmente valeu a pena ser pago. O nível de endividamento da empresa. Você vai notar se a empresa tem a capacidade de pagar as suas dívidas ou se ela está muito elevada, trazendo mais risco para quem está investindo ao longo prazo. Todos que investem em ações, fundos imobiliários, outros ativos de renda variável, têm que declarar esses investimentos, assim como os dividendos, o JCP, que é o juros sobre capital próprio, e tantos outros rendimentos que venham desses investimentos. Tanto se comprou como se vendeu. Para isso, você vai buscar auxílio do contador, de serviços de escritório de contabilidade, para declarar o imposto de renda. Renda passiva. Renda passiva que não depende do seu esforço, pois você recebe pelo investimento que você tem. Exemplos: ações, fundos imobiliários, casas de aluguel, tudo isso constitui renda passiva. Quando nós falamos de fundos imobiliários, os fundos imobiliários eles são ativos de renda variável, negociados em bolsa de valores que pagam rendimentos recorrentes, ou seja, todos os meses. Uma fonte de renda passiva que, como todo investimento, deve ser analisada e ter sua gestão acompanhada. E princípios bíblicos da riqueza. Isso é muito importante. Evitar as dívidas, poupar, trabalhar com dedicação e ser generoso. Exatamente. Busque novas formas de ganhar dinheiro, prestando serviços básicos. Ensine sobre algo que pode ajudar as pessoas. Venda de produtos. Estude para investir em algo que você acredita que pode te gerar renda, criando assim fontes de renda alternativas. Vamos falar agora sobre alguns setores que a gente encontra na Bolsa de Valores: energia, bancos, telecomunicações, seguro e saneamento. São chamados de setores perenes, porque até hoje todo mundo precisou. Energia todo dia, um banco para os serviços financeiros, todo mundo precisa se comunicar, ter um seguro e o saneamento que é oferecido. Estude e busque conhecimento sobre grandes investidores, como Warren Buffett, Rockefeller, Graham. Todos eles são excelentes exemplos. Além da reserva de emergência, sempre mantenha uma segunda reserva para investimentos em oportunidades que possam surgir tanto em mercados de investimento como na vida, ou até mesmo um imóvel, um carro, que você analisa e vê que vale a pena para você manter o seu caixa. Portanto, busque conhecimento, busque o que te faz feliz e faz sentido para você. Tenha os seus objetivos bem claros, estabelecidos na ponta do lápis e no papel. Fique atento às oportunidades, seja planejado e disciplinado. Portanto, invista em você. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha que vale a pena. Muito obrigado, até mais!